Oi, Rafa, Fala aí, Lan. Na boa? tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo jóia. Me desculpe aí o atraso, peço desculpas a todos. Nada, eu acho que eu Tô- que papei mosca aqui, que eu tava Ué, esperando o Ilan solicitar, você tava solicitando com o da BR Advisors e é. eu que papei mosca aqui, cara. Ah, foi mal. Eu também Tá não bom, avisei, normalmente eu uso o perfil da BR, né? show. Até fazer, Maravilha. já fiz uma intro aqui pro pessoal. Assim, as nossas lives têm tido um teor muito de gestão de negócio, né? Uhum. Mas assim, tanto no meu DM quanto assim, é uma coisa que permeia a minha história. As pessoas sempre me perguntam de investimento e eu sempre respondo que assim, cara, assim, o motivo que você me vê falando com tanta propriedade sobre as coisas que eu falo é porque eu não saio da minha caixinha, cara. Eu tenho a minha Uhum. caixinha, eu sei o que eu sou expert e Uhum. investimento não é um deles, apesar de ser um tema que super me interessa. E aí, tô vendo o Celso tá aí também, cara que foi ex-estrategista da XP, foi ex-head de estratégia da XP, tá aí Mais um acompanhando monstro, mais um monstro acompanhando a gente aqui. o Celso Plácido, um monstro, cara, que tocou a área de estratégia da XP durante muitos anos, tá aí com a gente também. A galera começando a entrar, mas assim, eu tenho a minha caixinha e eu não saio da minha caixinha. E todas as vezes que me perguntaram sobre investimento, sobre ações, sobre alocação, eu falo assim: não me pergunte, cara, porque eu tenho gente que me ajuda com isso. Se tem uma coisa que eu sou muito bom, até em outras áreas que não são investimento, é saber o que eu não sei fazer. Então, pô, eu não tenho dotes artísticos, dotes de programação e matemática, e eu não meto meu bedelho nessas áreas da agência, assim como eu não meto meu bedelho em investimento. Então, foi daí que nasceu o Uhum. convite, foi por isso que eu quis trazer. Obrigado por ter aceito o convite. É um Já, já, prazer, obrigado pelo convite. já posicionei o pessoal um pouquinho da tua trajetória, que, cara, é mega empreendedora. Então, assim, a gente tem um especialista de investimento aqui, mas que é um empreendedor também, né? Então, é um puta ângulo para a gente trabalhar. E dentro disso, queria começar, cara, te fazendo uma pergunta. Bolsa caiu quantos por cento nesse último mês, cara? Você tem mais ou menos ballpark aí, um range? Tenho. Olha, até ontem, hoje tá subindo bem, do topo que a gente estava ali na faixa de 120 mil pontos até o último fundo, que foi na região de 62 mil pontos, a gente caiu 48%. É, Estamos falando de 48% em 30 dias. perfeito. Então, destruição de valor de metade do valor das companhias listadas no índice, pelo menos, né? Então, assim, Exato. esse era o panorama que eu queria pintar aqui. E aí costura a minha primeira pergunta, cara, para a gente debater um pouquinho. Vou até me aproveitar da consultoria gratuita aqui para realocar meu portfólio. Por O... favor. Ah, primeira coisa que bate na cabeça das pessoas é o desespero, né? Caramba, meu patrimônio está sendo destruído. Caramba, tô perdendo dinheiro. Caramba, eu achei que aqui eu tinha uma possível fonte de renda que eu podia contar e agora, pô, o valor disso foi destruído. Eu vendo ou não vendo? Caramba, será que eu preciso sair antes que caia mais? Será que é o movimento certo? Cara, passa um pouquinho para a gente costurar o pano de fundo dessa live com a sua resposta desse questionamento, cara. Beleza. Bom, como eu falei, a bolsa caiu 48% em menos de 30 dias, né? É uma das quedas mais acentuadas e rápidas que a gente já viu na história. História, sim. Recebi uma ligação aqui. Em se tratando de crise, talvez seja uma crise que ninguém que está vivo já viu, né? É uma crise diferente de todas as outras. Proporções Agora, de crash de 29, então. pois é, eu não digo que a crise financeira chegue nesse nível, mas eu acho que o efeito de confiança, o emocional das pessoas de estar em casa, sabe, de não irem para o trabalho, de mudarem suas rotinas, o efeito é muito pesado. E esse é um efeito que, talvez, se a gente estudar o que aconteceu antes disso, dessa magnitude, foi em 1918 com a gripe espanhola. Só que o mundo tinha outras proporções, outra dinâmica, né? Agora, quando a gente fala do comportamento dos investidores, aí eu chamo atenção para algumas coisas. A primeira é que o ser humano, por natureza, é procrastinador, né? Perfeito. Então, segundo, o nosso instinto, e eu acho que a forma como as pessoas investem, a dinâmica como as pessoas investem, é um puta de um laboratório para entender a reação dessas pessoas a cenários adversos, porque remonta
a nossa época de Homem das Cavernas, né? Na Sim. qual, ao ver um leão, a gente corre para a nossa tribo, a Ou gente vai briga. para um... Ou briga, mas normalmente o que, que acontece? A adrenalina desce para as pernas, a gente ou corre para o ataque ou corre para se salvar. A gente quer buscar ambiente de temperatura controlada, com poucos predadores, etc., né? Então, o nosso instinto de sobrevivência vai para a cabeça. Quando, na verdade, a gente, em tese, não foi preparado hormonalmente, psicologicamente, para sermos investidores. Porque a dinâmica de investimento é oposta. É oposta. É num cenário desse, você se manter calmo e usar a tua estratégia de um modo mais inteligente possível. O que eu digo com isso? Por que você vai ter uma atitude diferente se você está num barco no meio do oceano ou se você está num barco a 10 quilômetros da costa? Né? Em tese, você precisa manter o teu rumo até chegar no teu destino. Só que quando as pessoas estão desesperadas e veem que estão próximas da costa, que é o seguinte, é pedir resgate e ir embora, né? Elas não se preocupam se ali na costa tem pedras, tem ondas, você está navegando e pode encarar isso tudo. Então, a chance de você, no meio de uma navegação dessa, colidir com as pedras são enormes. É isso que acontece nas carteiras de quem procura essa salvaguarda imediata num período desse. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para quem está vivendo isso, para quem tem dinheiro investido e tudo mais, é que em pânico, mais do que nunca, você precisa ser leal à tua filosofia de investimentos. Se você investiu para daqui a 10 anos, se você não precisa do dinheiro, por que você vai resgatar o dinheiro no momento de pânico? Alguns estudos são muito interessantes sobre isso e mostram o seguinte: quem resgata dinheiro no momento de pânico e aplica ligeiramente acima da taxa de juros, imagina o seguinte: você está lá investindo, você começou a investir no momento alto, tua carteira caiu, a taxa de juros está aqui, né? Tá acompanhando. Se tua carteira cai e você, a partir desse momento, aplica um percentual da taxa de juros, um percentual ligeiramente maior que a taxa de juros, a tua carteira nunca mais vai... Volta para o mesmo nível. Volta não necessariamente no mesmo nível, mas acompanha a taxa de juros, né? Então, o que eu quero dizer, o desespero, ele normalmente é avassalador para a performance de uma carteira. Então, falando na manutenção, e agora falando sobre o ponto de vista da oportunidade, aí eu já trago estatísticas interessantíssimas. Uma vez eu fiz um estudo sobre 3 perfis de investidores. O investidor comum, que é o cara que pega tudo e aplica de uma vez. Um investidor muito preocupado, que é o cara que a cada queda de 10% na bolsa, saca 10% do que tem e aplica na renda fixa. Perfeito. É o cara que vai se desesperando aos poucos, né? Exatamente. E o cara oportunista, que é o cara que faz o oposto. Ele coloca um pouco de uma vez e a cada queda de 10%, ele vai e coloca mais esse pouco de maneira diluída. A carteira do oportunista é disparada a de maior sucesso, porque ele está pegando pontos interessantíssimos na bolsa. A carteira do investidor comum é uma carteira que performa ok, acima do mercado. E a carteira do investidor preocupado, digamos assim, né? Se a gente for aqui para uma gíria melhor para o investidor cagão, a carteira desse cara é um desastre. Então, é por isso que a gente tem que ter primeiro cuidado na manobrabilidade da carteira que já está alocada e, segundo, mais cuidado ainda para aproveitar essas oportunidades. Porque, no fundo, essas pequenas oportunidades fazem muita diferença na carteira. Às vezes são aqueles 5 ou 10% que você entrou no meio de uma crise, no auge da crise, ou melhor, no vale da crise, né? E você conseguiu, com esses 10%, ter 5 vezes mais retorno do que tua carteira inteira. Então, eu chamo a atenção para essas duas coisas. Primeiro, manter a calma, manter o portfólio, seguir a filosofia de investimento. O Damodaran fala uma coisa muito legal. Cara, não importa, tem N filosofias de investimento. Escolhe uma e segue a tua. Se você comprou por análise fundamentalista, se o fundamento acabou, não vai para análise técnica e reza por ela. Se você comprou pela análise técnica e o técnico acabou, não vai para o fundamentalista e reze por ele. Seja leal à escolha que você fez. E a forma que eu mais oriento os meus clientes a trabalharem é seguir uma linha
é praticada pelos endowment funds. Os endowment funds são fundos proprietários, normalmente de grandes faculdades no mundo. Então, você pega Harvard, Yale, MIT, você vê que serem grandes instituições de ensino tem uma correlação enorme com o tamanho do fundo patrimonial que elas gerem. É muito absurdo isso. O fundo patrimonial de Yale tem 20 bilhões de dólares. E aí você põe uma lupa e vê, caramba, esse fundo rendeu ao ano, em dólares, 12%. Faça chuva, faça sol, faça crise ou exuberância, sabe? O que esse cara fez? Esse cara entendeu muito bem o passivo do fundo, que se chama ALM, né? Asset Liability Management, e fez uma alocação de acordo com o passivo, não de acordo com o perfil emocional, até porque uma instituição não tem um perfil emocional, né? Mesmo que ela seja gerida por pessoas. Já o investidor individual, a emoção toma conta, né? Isso sem contar que normalmente o investidor individual é um investidor filhote de passarinho, né? É o cara que, pô, joga ele da janela e fala, vou aí. Sabe? O cara saiu da poupança, está em bolsa e, pô, e agora já está realizando investimento em bolsa que perdeu 50%, voltando para a poupança. Está sempre na contramão, né? Então, eu até uma história curiosa, eu resolvi empreender isso justamente porque é aquela história, às vezes você vai tem uma frasezinha que às vezes você vai para a África vender Havaiana, num determinado lugar da África vender Havaiana, uma metáfora, né? E chega lá e tá todo mundo descalço. E, pô, você tem duas opções, né? Ou você vê que tá todo mundo descalço, acredita que a galera vai vestir uma Havaiana e vai lá vender Havaiana, ou você volta. E eu vi que o investidor, pessoa física, em relação a filosofias de investimento, a teses, é muito pouco profissional. Então, pô, eu vi que a galera tá descalça, entendeu? Quando eu resolvi empreender nesse mundo, eu vi que, cara, tem uma lacuna, tem uma oportunidade imensa, porque a turma é completamente mal informada. Os poucos que entendem não conseguem traduzir essas informações. Tem um gap muito grande entre os investidores profissionais e os investidores individuais. Essa tradução é muito difícil de fazer, né? E, pô, eu acho que é um misto de ter vontade de ensinar com gostar de gente, né? Perfeito. Cara, avancei muito aí a tua pergunta. Nada, que aula. Assim, inclusive, eu sou uma pessoa que tende a interromper muitos outros porque eu me empolgo com os temas e assim, mas eu entendo que, pô, a narrativa que você estava construindo, ela tinha alguns pontos-chave e não valia a pena a gente parar para explorar ali. Mas legal. Assim, em termos de as analogias que você trouxe, enquanto você falava, assim, eu não sou um especialista de investimento. Enquanto você falava, eu só traçava paralelos com gestão. Porque assim, cara, o próprio ato de empreender, ele é uma dinâmica que distribui muito mais dinheiro para as pessoas que são pacientes, para as pessoas que tomam risco de forma adequada em situações de incerteza e não as que se desesperam. Eles são o mercado, quando você abre uma empresa, ele é uma máquina de transferir riqueza das pessoas que estão procurando balas de prata e a oportunidade de curto prazo para as que olham com visão de longo prazo, e o mercado financeiro, pelo que você está falando, tem uma dinâmica muito similar. Então, assim, eu acho que foi uma aula para a gente começar aqui o pano de fundo. Mas tem uma pergunta, e isso é super interessante a gente entender o lado comportamental individual, né? Porque toda vez que a gente abstrai para o conceito, cara, eu acho que faz sentido, eu acho que todo mundo entende isso, mas, pô, aqui a Pri tá perguntando e eu consigo vestir o sapato dela e entender o que passa na cabeça dela, apesar de eu reagir exatamente como você. Acontece um negócio desse, na minha cabeça eu imediatamente falo assim, cacete, cadê a oportunidade? Como é que eu posso ir na contramão? Tá todo mundo desesperado, onde tá isso aqui? Exato. E na minha empresa eu toco da mesma forma, mas eu consigo vestir o sapato de alguém como a Pri que fala assim, cara, beleza, lindo, mas, cara, como é que eu me mantenho calmo vendo meu dinheiro derreter? Como é que você responde uma coisa dessa? É um exercício de paciência, de ansiedade. Como é que você um exercício. Eu imagino que isso não nasça intrínseco em você. Como é que você construiu isso ao longo da tua vida? Não, isso, aliás, o que vem, o que a natureza nos dá é a dinâmica oposta, né? É o desejo pelo lugar mais safo. Então, isso a gente vai trabalhando ao longo da nossa vida. É um exercício de paciência, é um exercício de ansiedade. E o que você falou,
que a bolsa é uma máquina de transferência de renda do impaciente para o informado, né? Para o paciente, essa máquina ela é bem eficiente, viu? Essa máquina funciona bem pra caramba, cara. A gente pega momentos como esse, as minhas conversas com os investidores institucionais, a turma tá assim, Papai Noel, tá fazendo a festa, porque tá Sim, comprando tem vários ativos fundos levantando, fundos que não abriam há mais de 10 anos, levantando novos rounds, né? Não sei. Exatamente. Exatamente. Para você ter uma ideia, na última semana, a Dínamo, que é uma gestora de ações que eu admiro pra caramba, Sim. e muito provavelmente você também, a Tenho Dínamo, grandes amigos lá dentro. pô, a Dínamo é incrível. A Dínamo, na última semana, fez 2 anúncios de participação superior a 5% em 2 empresas. Então, assim, tá claro, tá evidente. Foi Natura Foi a Natura e foi a e mais Alpargatas. Alpargatas. Exato. Então, pô, tá claro, assim, tá evidente que o momento é um momento de ativos baratos, o modo pânico foi ligado, a galera tá vendendo sem fazer conta. Muitos fundos, inclusive, são obrigados a vender em função da chamada de resgate. Tem muita gente alavancada que é obrigada a vender para poder cobrir margens. Enfim, tem N eventos técnicos que fazem o mercado em modo pânico girar dessa forma, mas quem tem recurso e tempo para investir, de certa forma, encontra oportunidades que, dessa forma, eu diria que uma promoção em renda variável, como a gente vê hoje, ela acontece a cada 10, 15, 20 anos. A última promoção, como a gente vê hoje, foi em 2008, há 12 anos atrás. Enfim, o que eu posso dizer para as pessoas entendam que os preços baixos acontecem ao som dos canhões. Essa dinâmica, ela se repete, mas ela se repete em poucas janelas. Então, quem está desesperado e precisa do dinheiro, infelizmente não tem saída. São esses que estão abaixando o preço para os pacientes e para os informados. Perfeito. E é curioso, assim, como essa dinâmica... É porque são dinâmicas que a gente coloca nas costas do mercado financeiro, mas no final do dia são dinâmicas do ser humano, né? Então isso se traduz para outros mercados. Vou te dar um exemplo. Super. Essa semana agora, que vem, no sábado e no domingo, a diretoria executiva aqui da agência vai fazer um off-site remoto. Vamos fazer uma dinâmica, um off-site, para quem não sabe. Legal. É um encontro de executivos para debater de uma forma estratégica algum objetivo específico, né? Então vamos tentar tomar certas decisões complexas num curto espaço de tempo. E é curioso você falando das promoções no mercado e das pessoas desesperadas e do informado para o desinformado. A gente, por exemplo, está debatendo aquisições no nosso mercado. Porque a quantidade de empresas que estavam despreparadas em termos de estrutura, de caixa, desde agências como nós, que têm contas maravilhosas, mas que vão perder o poder de servir esses clientes porque quebraram, até produtoras que têm assets como infraestrutura, estúdios, câmeras e até acquihires, né? Pessoas que num momento de boom foram na hipervalorização do mercado, o mercado explodindo, vamos todo mundo aqui, e foram empreender, profissionais que foram empreender e agora tomaram um soco na boca e vão querer voltar, e são profissionais fantásticos, vão querer voltar para o mercado. Pô, quem a gente pode trazer do mercado para entrar aqui dentro do grupo de sócios da agência? Então, assim, a gente também está olhando para esse momento como um saudão, né? Assim, é um momento de quem estava preparado, acaba aproveitando oportunidades interessantes. E aí eu conecto um pouquinho com a pergunta do Wellington aqui que ele mandou, que cara, quem colocou 90% do patrimônio em bolsa tá lascado. Eu coloquei 50%, já tô sofrendo. E aí, isso eu digo que conecta porque se diz, conecta do ponto de vista de você ter uma gestão profissional do que você está fazendo, né? Que é, por exemplo, Exato. Apesar da Velar Mídia crescer 20% ao mês, eu não vou ser inocente e achar que o mercado não pode virar. Então, eu preciso ter uma puta reserva de caixa para passar por um momento difícil. Perfeito. Então, esse ângulo da preparação, eu acho que no mercado financeiro vem muito da gestão de um portfólio que reduza risco, a relação risco-retorno melhore, né? Como é que você vê isso
nesse momento? Como é que você acha que seria uma alocação para um investidor um pouco mais arrojado, que quer estar disposto a um pouco mais de risco, um cara um pouco mais conservador e um cara muito conservador? Como é que você alocaria um patrimônio nesse momento aí? Como é que vocês estão olhando isso? Tá. Primeiro, realmente, assim, é nesse momento que a gente consegue fazer aí uma diferença grande a gente consegue ver uma diferença grande entre preços e ativos valiosos com distorções grandes, né? Então, você consegue, fazer reserva de caixa, você consegue fazer aquisição de eventuais concorrentes que estão passando dificuldade, e, ao mesmo tempo, você faz aquisição de clientes porque determinados concorrentes perderam fôlego e os clientes estão, né? Então, normalmente nessas crises formam-se grandes vencedores, né? Sim. Quem tem uma boa estratégia de gestão, quem consegue poupar recursos para se preparar para isso, sem dúvida aí atravessa a crise mais forte, né? Agora, sobre a tua pergunta, pensando em diversos perfis, o que eu costumo orientar? As pessoas precisam ter uma alocação estratégica. Primeiro, uma alocação estratégica. Então, a partir dessa alocação estratégica, que é definida basicamente de acordo com, na minha visão, com a LM da pessoa, com a necessidade de utilização de recursos da pessoa. Olha, Ilan, eu tenho R$1 milhão e desses 1.700.000 reais é dinheiro para eu me aposentar daqui a 25 anos. Beleza. Eu entendo que esses R$700.000, eles formam uma alocação de longo prazo. Então, a gente vai determinar em relação a isso, esses 700 mil podem estar comprometidos no longo prazo, esses 700 mil, em tese, eu vou desdobrar em fundos multimercados, em fundos de ações, enfim. Desdobro de acordo também com a tolerância à volatilidade, o suitability. Mas, falando em linhas gerais, a gente determina uma estratégia. Vamos supor que nesse caso aqui seja 35% em fundo de ações. E eu desdobro uma banda, que é uma banda de oportunidade. Eu faço de 35 a 45 ou de 35 a 25, de acordo com o meu cenário. Então, quando eu percebo que a bolsa está um pouco mais cara, aqueles 35, a gente pode reduzir ele para 30 e até 25. Ao mesmo tempo, quando eu percebo que a bolsa está muito barata, eu já volto com os 25, porque imagina, se eu tenho 30 e a bolsa cai 50, eu passei até 15, né? Então, por uma lógica de rebalanceamento básica, eu já volto para o 30. Então, isso aí é quase que um sistema onde você vai comprar bolsa quando ela estiver barata e vender bolsa quando ela estiver cara, né? É você sistematizar o processo de decisão e tirar da sua experiência emocional isso. Exatamente, é exatamente isso. É uma sistemática de comprar bolsa cara, comprar bolsa barata e vender bolsa cara de uma maneira muito simples. Todo mundo fica tentando acertar a mosca a 1 quilômetro de distância com 3 oitão enferrujado na mão, né? Todo mundo tem essa dinâmica do investidor que querer. Ilan, me fala a hora de comprar. Cara, isso é imprevisível. A hora de comprar. É exatamente isso. É acertar a mosca a 1 quilômetro de distância com 3 oitão na mão. Não dá, não dá. E essa dinâmica, dependendo do calibre, para você ter uma ideia, eu escrevi um artigo sobre isso, depois eu posso compartilhar contigo. Essa dinâmica nos últimos 10 anos, eu apliquei ela em torno de 5 vezes. Só que eu aplico ela em momentos muito interessantes, porque simplesmente é naquele momento que os 30 viram 20, ou que os 30 viram 40. Então, chama a atenção para poder voltar para a participação ideal. E essa segunda banda, que eu chamo de banda tática, é a que captura essas oportunidades de cenário. Então, se eu tinha 30, voltou para 15, eu já volto naturalmente para 30. Então, eu estou comprando na baixa. Se a bolsa volta para o nível que estava, ou seja, ela vai praticamente dobrar. Os meus 30 viraram 50, 60. Logo, eu volto para 30. Agora, se eu estou em 30, venho para 15, volto para 30, eu tenho ainda aquela margem tática para operar, eu ainda posso dos 30 e até os 45. Olha que legal. Então, dado que achar o momento certo, acertar a mosca é impossível e crises são imprevisíveis, essa é a verdade. Por mais que nós soubéssemos que o corona começou na China e que realmente não foi uma
uma epidemia como qualquer outra, mas tudo bem. Daí para imaginar que eu iria fazer uma live contigo daqui da minha casa, num dia útil, meio-dia, pô, Sim. eu nunca. Você sabe, no mercado financeiro a dinâmica de home office muito difícil. Sim. Pô, quanto que eu imaginaria que eu conseguiria fazer isso? E, pô, conseguiria também, pô, conseguir girar a empresa toda para home office em uma semana. Foi um baita trabalho. Enfim, quando que a gente imaginaria que isso aconteceria, né? Então, o que eu posso dizer para os mais, do mais conservador ao mais ousado, estabelece uma banda, primeiro, estratégica. Estrategicamente, eu tenho que ter 20% em bolsa, não importa o que aconteça. Se pô, tiver um mercado exuberante, dobrar, eu vou vendendo e vou ficando com 20 constantemente. 20 a cada 2, 3, 6 meses eu vou fazendo isso. Em compensação, se o mercado cair, meu 20 virar 15, eu volto para 20, volto para 20. Então, fazendo isso, você já elimina bastante daquela dor de cotovelo de falar, pô, tinha que ter vendido na alta, pô, tinha que ter comprado na baixa. Porque é uma ciência simples e esquecida pela maioria dos investidores. Boa. Fantástico, cara. Estamos batendo aí o tempo da live de 30 minutos. Acho que Legal. foi uma aula. Tomei uma aula aqui e é o que eu sempre falo, assim, resolvi trazer esse papo com o Ilan, que é uma das cabeças que eu mais admiro em termos de investimento no Brasil, não só pelo craft específico, né, ele como, porra, um investidor, mas também porque é um puta empreendedor. Esse cara tem uma empresa que tem, porra, sei lá, não sei quantas dezenas de funcionários, porra, escritório maravilhoso e, assim, é um empresário também, é um empreendedor que está passando por esse momento, não só como investidor, mas também como empresário, né? Lidando com insegurança dos funcionários, lidando com dinâmica de home office, lidando com uma porrada de coisa. É um grande amigo. Então, cara, obrigado por ter topado. Acho que foi hiper esclarecedor para todo mundo aí. Ilan, assim, eu sei que essa live ela não é restritiva, assim, a gente não exauriu os temas. E eu sei que vocês produzem, porra, uma tonelada de conteúdo aí. Onde é que a galera consegue consumir um pouco mais se eles quiserem aprofundar no tema investimento aí? Beleza. Bom, primeiro quero te agradecer, cara, por todos os conselhos que você já me deu e por todos os conselhos que você constantemente passa para os teus seguidores. Eu sou um deles e você sabe que eu aplico. Eu acho que é Você mútuo, sabe né? disso? Assim, eu acho que a gente trocou um fee É invisível mútuo. de consultoria ao longo dos anos. Eu te dou Pois é. consultoria em marketing e estratégia de negócio digital e você me dá o advisor de investimentos. Ali a gente troca um fee invisível, né? Exatamente, exatamente. E você consegue acompanhar e ver que, pô, boa parte dos teus conselhos enfim, das tuas dicas e tudo, a gente segue à risca. Somos aí Certo. bastante. Somos teus fãs, somos teus fãs. Bom, quem quiser seguir um pouco mais de conteúdo, quem quiser, pô, nos conhecer, siga-nos. Nós temos 2 páginas nas diversas redes sociais. Uma é a BR Advisors e a outra é a BRA Trade Solutions. Então, por favor, será um prazer compartilhar conteúdo com todo mundo. E quem quiser também tirar dúvidas e eventualmente desdobrar qualquer coisa pessoalmente comigo, será um prazer. Pessoalmente agora, virtualmente, né? Sim, no Por famoso hora. DE. Boa. Galera, Maravilha. super obrigado por quem esteve aí. Lembrando que, cara, assim, quero levar esse projeto para mais gente. Sei que tem muita gente fazendo live, mas eu acredito de fato que a gente tem uma coisa especial aqui. Estamos trazendo executivos grandes de mercado para trazer informação para vocês num período de incerteza. Então, cara, tira um print da tela, me marca o Ilan. Vamos levar isso para mais gente. E a gente se vê na live de amanhã. A live de amanhã eu não lembro com quem que é. Amanhã é quarta. Eu não lembro com quem que é, sinceramente, mas eu abro para vocês. Eu sei que essa semana a gente tem alguns nomes bem legais. Então, cara, não esquece, tira um print da tela, me marca o Ilan. A gente se vê na live de amanhã ao meio-dia. Beijo, gente. Valeu, Obrigado. Rafa. Valeu, valeu. Abraço. Tchau, gente.